Com muito prazer, recebendo o senador Jorge Cajuru no meu canal, pelo Partido Cidadania de Goiás. Já conversamos, tivemos um outro encontro no ano passado, com grande repercussão. É sempre um prazer conversar com o senador Cajuru. E primeiro agradecendo a gentileza dele ter nos atendido. E a primeira questão, senador, é eleição para o Senado. O senhor era um pré-candidato, vamos chamar assim, se eu não estiver errado. Por que o senhor deixou de lado sua pré-candidatura e agora apoia, se eu não estiver enganado, o partido, e o senhor deve apoiar a senadora Simone Tebet pelo Mato Grosso do Sul? Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom, quem agradece aqui é historiador e histórico jornalista Marco Antônio Villa. Sou eu, pelo privilégio do espaço e especialmente pela liberdade que a gente não tem para falar tudo o que a gente quer na imprensa brasileira. Por exemplo, jornais deram esta notícia, só que nenhum deles telefonou para mim, nenhum deles me ouviu. Tiraram a notícia do partido. Não foi essa a nossa conversa. Eu fiquei mais de meia hora com a senadora Simone Tebet, disse a ela que eu insistiria na minha candidatura até o dia da eleição, 1º de fevereiro, por 2 motivos. Senhoras e senhores jovens da Pátria Amada, criticar, bater forte nesta sujeira que começa a ser esta eleição, não só na Câmara, mas também no Senado. Na Câmara você não precisa falar nada. Lá tem Arthur Lira, que é o Eduardo Cunha dos tempos de hoje. Então lá se negocia tudo. Tudo, tudo, tudo. O Senado começa do mesmo jeito, e aqui eu vou te dar detalhes em primeira mão, faço questão, porque sei que, primeiro, estou falando para um jornalista que conhece bem essa história, que já viu esse filme e que talvez hoje se espante com o tamanho do filme. O nível da sujeira aumentou. Portanto, o que eu disse a Simone, ao Alessandro Vieira e a Elisiane Gama, do nosso Partido Cidadania, é que eu fico com a Simone Tebet indiscutivelmente. Não há nenhuma chance de apoiar o candidato de Davi Alcolumbre, o candidato de Bolsonaro. Eu quero distância oceânica desse pessoal. Tanto que o Davi quis marcar encontro, eu falei, por favor, nem me telefone, nem me procure, porque eu não vou te receber. Pássaros e porcos não sentam na mesma mesa Gandhi. Então, porco, vai para lá. Me deixa em paz aqui, me deixa voando. Aí, Marco Antônio Villa, eu expliquei. Não tem nenhum candidato, Simone, e nem é o seu perfil, pela sua elegância, pela sua postura, que vai bater pesado no que está acontecendo, que vai falar o que eles querem, o que eles negociaram, primeira vice-presidência, comissão de assuntos econômicos, o PT, assuntos sociais, mais 2 negócios do PT fechados agora à tarde, me ajuda a lembrar aqui, Roberto, a Comissão de Direitos Humanos, Meio Ambiente e uma secretaria da mesa diretora, isso fechado agora à tarde. Então eu falei, você não vai bater nisso, Simone, não é o jeito seu, é o jeito meu, deixa comigo. Toda a entrevista, citei inclusive o seu nome a ela ontem. Falei, amanhã eu vou ter uma chance de ouro com o Marco Antônio Villa. Lá eu vou poder falar tudo isso. Então, me deixa tranquilo até o dia 1º de fevereiro, mantendo a minha candidatura, porém pedindo voto para você, porque eu sei que eu não tenho chance de ganhar a eleição, eu não faço parte do sistema, eu não sou do jogo, eu não jogo, eu não dou nada, eu não tenho dinheiro para ficar fazendo viagem de avião para o Brasil inteiro e pedir voto. Isso é com Davi Alcolumbre e outros. Falei para ela, no dia 1º, eu subo na tribuna, porque todo candidato, o pré-candidato, ele tem direito a meia hora na tribuna. Só ele pode falar. Então, para mim, é muito importante falar durante meia hora, como aquele dia que eu tive o privilégio de falar daquela bomba, do escândalo que você explodiu para o Brasil inteiro
das mordomias do Supremo Tribunal Federal. Eu tive meia hora aquele dia. Então, no dia da eleição, eu tenho meia hora. Eu quero falar tudo rasgado, escancarado, o que aconteceu, quem se vendeu, quanto custou cada voto. E quando terminar, eu vou dizer o seguinte: não sou candidato, vocês aí podem ter melhores qualidades do que eu, alguns inclusive têm, e a qualidade que vocês não têm, que eu tenho, chama-se coragem. Porque se eu assumir a presidência do Senado, amanhã eu coloco a CPI da toga para tocar, depois de amanhã eu coloco os pedidos de impeachment, no terceiro dia eu coloco a CPI do esporte e do futebol, no quarto dia eu coloco o fim da reeleição, prometida inclusive pelo presidente Bolsonaro. Portanto, nenhum de vocês tem essa coragem. Então, eu cedo para quem eu acredito que, mesmo não tendo essa coragem, ela tem honradez, tem qualificação e tem melhores condições do que eu. Eu entrego a minha candidatura e cedo e peço voto e entrego todos os meus projetos, todos os meus planos, todas as minhas propostas, inclusive o slogan da minha campanha, a própria senadora Simone usou, que é independência e harmonia, e vou lá, dou um abraço nela, desço e fico preparado para votar e mostrar o meu voto. O meu voto será aberto. Simone, é isso que eu vou fazer. Então, não significa que eu retirei a candidatura. Eu acho que é diferente, não é, Marco? Perfeito. Só pegando um gancho antes de colocar uma outra pergunta, senador. O voto vai ser presencial ou não? Presencial, por enquanto, né? Agora, há uma chance dele ser semipresencial. Vai depender, evidentemente, da questão vida, da questão saúde, porque há alguns senadores em condições debilitadas e que não conseguem viajar. Senadores até mais novos, como o Espiridião Amin, o José Maranhão, que nem poderá vir, que já vai ter uma suplente no lugar dele, né? Então, pode existir a eleição semi-presencial, a virtual. Espero que não. O importante seria todo mundo lá, né, como aconteceu no ano passado, porém sem o nível, né, prostibulês do ano passado, do ano retrasado, né? O senador citou Davi Alcolumbre. Naquelas sessões lá em 2019, 1, 2 de fevereiro, foi muita tensão, né? Aconteceu de tudo, eu acompanhei para e passo, lembro muito bem da participação do senador naquelas sessões, e foi eleito Davi Alcolumbre, eu presumo, com voto do próprio senador Cajuru, né? Eu votei em Regufe. Desculpe, votou em Regufe, é verdade. Teve, as redes sociais minhas que votaram nele. Decepcionou a gestão da Davi Alcolumbre, senador? Marco Antônio Villa, a maior decepção possível, porque eu não o conhecia. Francamente, eu nem sabia quem era Davi Alcolumbre. Eu fui deputado federal. Falei, um lusco-fusco. Ele não entendeu, não, porque ele não tem nenhuma cultura. Ele nunca leu nem O Pequeno Príncipe. Aí eu expliquei para ele, nem brilha, nem reluz. Então, o senhor é um lusco-fusco. Eu não lembro do senhor como deputado federal. Mas, Cajuru, vamos fazer um trabalho aqui diferenciado, vamos mudar a história desse Senado, porque eu tinha feito um pronunciamento dizendo que aquilo, para mim, era capitania hereditária, aquele Senado na gestão Renan Calheiros. Ele conseguiu ser pior do que o Renan, em tudo que você imaginar, Marco Antônio Villa, em tudo. Nas negociações, nas ofertas de cargos, enfim, qualquer senador que ele sentia ali que queria alguma coisa, ele já chamava, conversava, prometia, garantia, mas já falava, olha lá na frente. Porque assim como o presidente Bolsonaro e outros, ele já começou a reeleição dele, Marco Antônio Villa, no primeiro dia, Brasil. No primeiro dia. Desde lá, ele está em plena campanha. Quando ele viu que perdeu porque o Supremo Tribunal não rasgou a Constituição brasileira,
Aí ele começou a pensar no substituto que ele já tinha na cabeça, porém o presidente Bolsonaro não concordava. Os nomes dele na cabeça eram Nelsinho Trade e o Rodrigo Pacheco. O Pacheco ganhou forçando a barra, o Davi, porque o presidente Bolsonaro não aceitou o Nelsinho Trade. Então veio esse que foi advogado do Aécio Neves. Você imagina eu, Cajuru, votando no advogado do Aécio Neves? Como é que eu vou dormir no outro dia? Senador Cajuru, quase 2 anos do Grupo Muda Senado. Que avaliação o senhor faz do Grupo Muda Senado? Eu cheguei a ler notícias que o grupo estava dividido, que não existiria mais, que até mudaria de nome. Como é que o senhor avalia a atuação do Grupo Muda Senado? Ontem, muito bom, porque também em primeira mão te dou essa notícia. Ouvi do Álvaro Dias, ficamos 1 hora no telefone. Ele disse, Cajuru, que arrependimento eu tenho. Porque quando a gente começou a luta no Grupo Muda Senado, você propôs a minha candidatura à presidência do Senado e eu não aceitei. Que burrice a minha. Eu deveria ter aceitado, porque eu vou usar as palavras do Álvaro Dias, pode ligar que ele repete para você, Marco Antônio. Ele falou, Cajuru, eu estou triste e deprimido com a política. É muito difícil, Cajuru. É negócio daqui, dali. Aí ele começou a me contar que o MDB, quando na semana passada ainda conversava com o governo, tinha pedido o Ministério das Minas e Energia para o Eduardo Braga, o Ministério do Desenvolvimento Regional para o Fernando Bezerra e ainda a CCJ. Queria o Senado inteiro, né? Queria tudo, e mais a presidência, né? Então, ele muito triste, realmente, muito chateado, disse a mim que nós cometemos erros, porque alguns colegas, no começo, demonstravam a nós que não tinham o mesmo perfil. Marco Antônio Villa, o perfil que eu falo é o perfil da palavra. Palavra hoje em dia, no mundo, já é difícil. No nosso meio jornalístico, que você melhor sabe do que eu, quantas decepções você teve na sua carreira? Eu, que trabalhei 40 anos na televisão brasileira, de Flávio Cavalcante a Silvio Santos. Agora, na política, é pior ainda, porque eles mantêm a palavra até aos 44 do segundo tempo e mudam em segundos. Então, isso tudo foi deixando o grupo com dúvidas, o grupo com divergências, com diferenças que a gente não imaginava tê-las, né? Como nessa semana o que ficou definido, o Romário e o Marcos Duval, os senadores, definiram voto para Rogério Pacheco. Eu não entendi, francamente. Desculpa, para o Rodrigo Pacheco. É tão difícil falar o nome desse candidato que eu até erro o nome dele. Rodrigo Pacheco, advogado, milionário, para quem não sabe, dono de empresa de transporte, tudo mais. Então, simplesmente definiram o voto, os dois. Aquilo já começou a deixar o grupo caído, né? Aí vem mais dois e falam, estou em dúvidas. Não tenho ainda a definição. Aí vem os três que definem o voto para o Pacheco, para o Rodrigo Pacheco, os três do grupo Muda Senado. Me ajuda aqui, os três. Romário, Duval. E o Steve tem dúvida. O Steve tem dúvida. Aí vem os votos para a Simone Tebet. A gente, de 10 votos, a gente só tem a Simone, no momento agora, com 3 votos. Só com 3 votos dos 10. Então, você imagina, um grupo que tinha tudo para acompanhar a melhor candidata, que é a Simone, mesmo com o MDB ao lado dela, porque
Porque se o MDB prejudicá-la no sentido de querer tudo e não deixá-la trabalhar, vai ser um desastre. Ela diz que sai do MDB, se ela não puder fazer o trabalho que ela quer fazer. Ela tem uma história, filha de Ramstedt, de tudo e tal. Então, você vê como é que ficou o Muda Senado, né? De tudo o que eu lembrei aqui mais ou menos na cabeça, porque cada dia, cada momento, eu telefono, eu recebo uma novidade. Não, Cajuru, fulano mudou. Não, Cajuru, fulano tem dúvida. Então, é difícil até para você atualizar a imprensa, a jornalista que você respeita e a própria memória minha, né? Pegando uma questão aí terrível que envolve, nós estamos falando de ética, de comportamento, de respeito à coisa pública, né, senador? O senador Chico Rodrigues, que pode ser que sequer compareça, ou semipresencial ou não, a eleição da nova mesa diretora. Ele, todo mundo sabe, quem nos acompanha, que é aquele senador que foi encontrado com dinheiro no meio das nádegas e com muito dinheiro dentro da sua casa. Ele sumiu, o suplente sequer assumiu provisoriamente, foi passando o tempo e nós somos um país que esquece, o Ivan Lessa lá do Pasquim dizia que a cada 15 anos o Brasil esquece o que aconteceu nos últimos 15. Com o passar do tempo, acho que a gente até atualizaria, né? Em vez de 15 anos, passa para 15 meses, para 15 dias, que é uma coisa assim incrível. Por que o Chico Rodrigues, sequer o Conselho de Ética se reuniu para ouvi-lo e para apreciar um caso tão grave e que coloca, que desmoraliza o Senado? Não é ele, a instituição Senado. 2 motivos curtos. Primeiro, ele é do DEM, o mesmo partido do Davi. Segundo, ele prometeu o voto ao Davi, defendia com unhas e dentes o Davi, fazia parte da liderança do governo Bolsonaro e optou pelo conselho de vamos deixar passar e vamos esperar. Quando chegar o dia da eleição, de repente você vem, você tirou os 120 dias de licença, você tem o direito de chegar aqui e votar. Agora, você definiu muito bem, Marco Antônio Villa, vai ser um vexame, né? Um vexame, né? Vai ser assim, realmente, o Brasil vendo uma eleição onde ali tem gente de todo tipo, né? Mas tem um que recentemente foi pego em flagrante com a cueca suja de dinheiro, literalmente de dinheiro. Então, senador, quando o senhor foi eleito, e antes do segundo turno da eleição presidencial, o senhor declarou que anularia o voto no segundo turno, e eu lembro, foi mais ou menos o seguinte, disse o seguinte: nunca o Brasil viveu um momento tão triste com 2 candidatos tão despreparados. Foi mais ou menos isso. Foi isso. Foi isso. Foi eleito um dos despreparados. Jair Bolsonaro. Como é que o senhor avalia a gestão de Jair Bolsonaro, especialmente em relação a algo tão grave, a crise sanitária mais grave dos últimos 100 anos, que é a pandemia do novo coronavírus? Em qualquer sentido que a gente discuta, você tem, Marco Antônio Villa, pátria amada, você tem um ponto positivo sobre ministério escolhido no começo do governo, que depois foi se espatifando, mas os pontos negativos, eles aparecem de uma forma que deixa o nosso Brasil muito preocupado. Quando eu falo com um jornalista dos raros do Brasil, que tem números, e esses números que eu vou falar, você tem, e normalmente senador não tem, não. O senador sobe na tribuna, viu o galo cantar e não sabe onde. Essa é a verdade. Então você pega os incentivos fiscais do nosso Brasil. Você pega nos últimos 20 anos, ou seja, século XXI, foram 70 bilhões dados. Montadoras e tudo mais, 70 bilhões. Você pega agora o que o governo vai manter agora de incentivos fiscais, de privilégios fiscais
300 bilhões, Marco Antônio Villa. E aí a gente acha que o Brasil é só agronegócio. É evidente que não. Um país é também indústria. É fundamental que ele seja e esteja forte na indústria. E como está a nossa indústria? Porque as montadoras que estão indo embora, os motivos não são por causa de incentivos, são por não terem esperança no que vai acontecer, porque perderam a motivação. Então, você vê da menor empresa à maior, quantas fechadas, literalmente falidas, e gente que voltou, eu sou de Goiás, que voltou para a fazenda, falou: Cajuru, vou viver na fazenda, no meu canto, fechei minha empresa, ou fechei o meu restaurante, ou fechei a minha padaria, e eu não quero mais, pronto, acabou. Perdi a expectativa, Cajuru. E não quero saber nem de eleição mais, não voto em ninguém mais, Cajuru. Lembro quando você falou que não votaria em ninguém no segundo turno, eu acabei errando e acabei votando, não vou cometer esse erro mais. Então, são esses erros que eu falo básicos. Aí você vai concluindo, para não ficar longa a resposta, Marco Antônio Villa, para o que é disparado pelo presidente, ou seja, aciona a boca e não liga o cérebro, porque às vezes até lhe falta o mesmo. Né? Aí é uma bobagem atrás da outra. É uma coisa impressionante a forma de responder, a forma de andar nas ruas com as pessoas e achar que aquilo é bonito, que aquilo é uma maravilha. Está todo mundo me cumprimentando. Outra coisa, o jornalista que não viu isso ainda, me desculpa, Marco Antônio Villa, ele não é jornalista. Toda entrevista coletiva que o presidente Bolsonaro dá quando ele chega em algum lugar, são os mesmos jornalistas que fazem as perguntas que ele quer. Não é entrevista coletiva onde tem lá o Marco Antônio Villa, onde tem lá um outro jornalista que perguntaria, da Folha, do Estadão, de O Globo, enfim, do Antagonista, de qualquer outro segmento de imprensa. Não, pode ver, reparar. Porque é engraçado que quando ele fala assim: poxa vida, tudo é culpa do presidente. Aí você ouve a jornalista falar assim: é verdade, eles culpam o senhor. Ah, meu Deus. Isso é igual, o Paulo Francis me dava bronca, mas eu levava cada bronca do Paulo Francis quando eu fazia entrevista na época e mexia a cabeça. O entrevistado falava alguma coisa para mim e eu fazia assim. Eu chegava na redação, ele me xingava de tudo nome. Qualquer nome que você imaginar. Eu falei: você está concordando com a entrevista? Você tem que ficar ali como um robô, a cabeça parada. Você não tem que fazer isso aqui. Você está brincando comigo? O que é isso? Então, hoje em dia, a entrevista coletiva também é triste. Aí ele fala o que quer, a gente nunca tem o direito de perguntar o que a gente quer e fica o país desse jeito que está, infelizmente. Senador, em certo momento da nossa conversa de hoje, vamos chamar assim, o senhor fez referência ao senador Álvaro Dias, que também está, vamos dizer assim, não é a expressão usada, mas é minha, abalado com todos os últimos acontecimentos aí do Senado, e eu percebo também que o senador Cajuru, há um sentimento de angústia de não fazer, aquele sentimento do querer fazer, mas não é possível fazer, ou seja, como que se a estrutura fosse de tal forma eficiente para impedir a mudança, que mesmo que você queira a mudança, você não consegue, que ela é mais forte. Quer dizer, os fatores de conservação são N vezes maiores do que os fatores de mudança. Isso desestimula o seu trabalho? É isso mesmo? Dá vontade de... Olha, eu vou embora, vai pegar meu chapéu, eu vou para outro lugar, ou vou para a fazenda, como exemplo dado, eu vou para um sítio, vou cuidar da minha vida. Como é que é isso? Ou tem de continuar lutando, que uma hora isso vai mudar? Bom, a sua pergunta ela é absolutamente importante porque Álvaro Dias, Lazier Martins, o próprio Espiridião Amin, que não acompanhou o voto do PP,
O PP não precisa falar do partido PP, né? Pelo amor de Deus, né? PP, pelo amor de Deus. Ele vai votar em Simone Tebet. O PP vai votar no Pacheco. Esses senadores pensam exatamente como nós já conversamos, na falta de estímulo, mas na falta de coragem, jamais. A gente pensa que vale a pena não desistir, que recuar nem para tomar impulso, mas que lá na frente poderemos ficar numa situação pior, em total depressão. O Álvaro Dias é um exemplo de depressão, e eu confesso a você que sou outro. Eu tomo remédios de depressão todo dia. Para conseguir dormir, eu tenho que tomar Rivotril, Stilnox, quer dizer, é uma pancada, o melatonina, né? E ainda tem mais um ainda. É mais um remédio. E o Seroquel, que é terrível, que foi indicado pelo doutor Arnaldo Madruga, de Belo Horizonte, psicanalista. Isso para conseguir dormir 3 horas. Você acorda, a primeira coisa que você lembra é como vai ser amanhã. Então, você se aborrece com os projetos engavetados, você fica imaginando por que isso. O rancor guardado no freezer por esses políticos que já na época o Leonel Brizola dizia isso e que hoje continua assim, não mudou nada. Então, quem é novo e tenta não ser melhor do que ninguém, mas tenta marcar sua posição, ele sofre, mas sofre mesmo. A vantagem dele é uma só: se ele não tiver rabo preso. Se ele tiver rabo preso, eles acabam com ele. Essa é a realidade. Então, é um sofrimento, mas deixar, Marco Antônio Villa, o que eu ouço dos colegas, dos amigos da imprensa, dos amigos da música, que são os meus melhores amigos, e dos amigos de infância, Cajuru, isso é covardia, isso é para covarde. Você não é covarde, Cajuru. Isso é igual suicidar. Vai até o último dia de mandato. Então eu vou pedindo, pelo amor de Deus e por Nossa Senhora da Aparecida, que o dia 1º de janeiro de 2027 seja amanhã. Não é. Tem mais 6 anos. Então, desistir não vamos. Agora, você tem toda a razão. A preguiça é a mesma que você, na minha opinião, sem conversar isso contigo fora do ar, creio que você já deve ter tido na imprensa, porque eu tive várias vezes. Por isso eu pedi demissão ao vivo da televisão, no programa Raul Gil, e encerrei a minha carreira na televisão, de nojo do meio. Então eu penso que na imprensa você também já viveu esse desejo, e na política ele é muito maior, porque você queria fazer alguma coisa pelo Brasil, pelo país, na saúde, na educação, no meio ambiente, na área social, enfim, em tantos segmentos, e você não faz porque realmente não consegue apoio e porque tudo é negociado. Não adianta. O presidente Bolsonaro, não vou nem chamá-lo de mentiroso, quando ele falou que iria acabar com o toma lá da cá. Prefiro dizer que ele se equivocou, mas um equívoco muito primário, muito juvenil, achar que isso ia acabar. Não acaba de jeito nenhum. Ninguém vota em troca de nada. Em troca de nada não vota de jeito nenhum, com raríssimas exceções. Raríssimas. No Senado você tira 10. Agora imagina na Câmara quantos que você tira. Pouquíssimos também. Tem que ter alguma coisa em troca. Eu sei porque deputado federal falou para mim que Cajuru está escandaloso. Os deputados falam com a gente: olha, eu ganhei isso, eu peguei isso, peguei a secretaria tal, consegui mais isso, consegui mais cargo aqui. Isso que eles falam entre eles no plenário. Deputado federal, amigo meu, irmão meu, há 20 anos. No Senado, o mesmo jeito, não vai mudar nada, já está sendo assim. Então, tudo isso é uma decepção como brasileiro, como patriota, que você esperava que o Bolsonaro, com a coragem que diz ter, não faria isso. Pelo contrário, quem viesse pedir alguma coisa para ele, ele dizia lá:
naquela sacada da entrevista dele lá, e falava: acabou de subir aqui no meu gabinete o deputado fulano de tal, o senador fulano de tal, e ele me pediu o ministério tal, a secretaria tal, para votar no meu candidato. Queria deixar isso bem claro. Porque bastava ele fazer isso uma vez, aí sim a gente poderia ter o fim do tomar lá da cá. Mas não vai ter. Deixa eu perguntar uma última questão, senador. Não agora, por causa da pandemia, que não tem a circulação normal dentro do Senado e seus vários anexos, tal, mas vamos pegar 2019, que é uma coisa que faz com que as pessoas muitas vezes me perguntam. Eu sempre fui muito correndo ao prédio da Câmara e do Senado, aos prédios, né? Muito rápido conversar, e sempre, acho que eu dormi uma vez, né, uma noite em Brasília na minha vida, sempre voltei correndo para São Paulo. Sorte. Então, como é essa convivência por exemplo, o senhor encontrou em algum corredor do Senado, indo para o plenário com o Renan Calheiros, por exemplo? Ou como é que é isso? Como é que é esse contato? O contato com o Renan Calheiros é de cortesia, né? Ele é um gentleman, assim como o ex-presidente Collor, mas é muito rápido, né? Até porque eu também não fico, eu vou para o meu canto, né? Já, por exemplo, o Aécio Neves, o primeiro dia que eu o vi, eu coloquei as duas mãos no bolso e avisei os colegas: gente, mãos no bolso, pelo amor de Deus. Ele entrou no plenário e foi dar um beijo no rosto do Davi. Veja como parece aqueles filmes de massa, aqueles filmes de máfia, né? De Al Capone, né? O beijo falso, né? Don Corleone, né? Então, assim, você encontrar com essas pessoas é muito teatro, porque você sente que a maioria absoluta não está tendo sinceridade com você, né? Não quer parar para conversar com você, para te ouvir, só te cumprimenta, ri educadamente e vai embora, né? Os mais experientes, aqueles que você tem respeito, esse não. Esses te chamam no gabinete deles, conversam com você 1 hora, 2 horas, telefonam, falam comigo sempre no telefone, ligam 11 horas da noite, 11 horas, meia-noite, tem senador que liga 1 hora da manhã. Então, tem esse lado bom. Agora, o Senado ainda é melhor, Marco Antônio Villa. Triste, aquele manicômio, é a Câmara. Quando tem sessão do Congresso, meu amigo, aí é duro. Você vê cada figura ali que, pelo amor de Deus, ali se não tiver um lavabo do lado... Senador. Bem, eu queria agradecer muito o senador Jorge Cajuru ter aceito mais uma vez o meu convite. Lembrar, então, a quem nos acompanha, como disse o senador na primeira questão que eu coloquei, continua como candidato à presidência do Senado, irá à tribuna e, da tribuna, durante a meia hora, né, regimental, no caso de uma eleição, vai expor a sua visão de Senado e vai dizer que não vai colocar seu nome para o escrutínio dos demais colegas e vai votar na senadora Simone Tebet, né? Eu acho que é importante essa informação, que é diferente do que eu li hoje, inclusive há minutos atrás, foi importante o seu esclarecimento. Agradecer muito a sua gentileza e já deixá-lo pré-convidado para um outro encontro. Vamos esperar no momento mais tranquilo, né? A gente sempre tem um pouco de esperança disso, lembrando daquela velha peça lá, musical chamado Brasileiro, Profissão Esperança, dos anos 60. Então, nós sempre temos essa esperança, senador. Na última semana da eleição, antes de 1º de fevereiro, para lhe contar em primeira mão todas as negociatas. Se quiser, pode marcar. Quando desejar, estou aqui ao seu dispor com o maior prazer. É sempre um privilégio uma entrevista desse nível e participar no YouTube, neste canal, em que oferece para os jornalistas que acabam se decepcionando no dia a dia em seus veículos de comunicação e veem no YouTube uma maneira gostosa, prazerosa de você fazer um programa, de você fazer live, como eu vejo as suas lives sempre. E esse é o canal do futuro. E eu já digo a você aqui, assim que acabar o meu mandato,
no dia seguinte eu já quero ter um programa no YouTube, se Deus quiser. Grande abraço, Deus e saúde para você e para a família. E dá um beijo na sua mamãe de 92 anos de idade, bastante saúde. Darei sim, amém.